podcast Dani e Dan, Mulheres em Sintonia. Duas nordestinas arretadas, Dandara Brasil, direto da Bahia, e Daniele Tavares, lá da Paraíba, juntas para dar voz às histórias, às lutas e os sonhos de muitas mulheres. Com muita emoção, essas vozes chegam para abraçar, inspirar e fazer o coração bater no ritmo da vida. Vem com a gente que as vozes das mulheres estão ecoando forte e o papo tá bom demais. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Dan e Dan, Mulheres em Sintonia. Sejam bem-vindos. E a todo mundo que está nos assistindo no Rio Grande do Sul também, sejam muito bem-vindos através da TV+, e a todo o povo brasileiro através do link. Hoje a gente vai falar sobre recomeços, caminhos e sobre o que acontece quando uma mulher decide se reencontrar. Eu sou Daniele Tavares. E eu sou Dandara Brasil. E com muita alegria a gente traz uma mulher que vai falar sobre algo que toca os nossos corações. Nascida na Argentina e criada no Brasil, desde muito cedo ela enfrentou dificuldade. Impactaram sua forma de perceber no mundo. Na infância, lidou com inseguranças, na adolescência, com o peso do julgamento e do não pertencimento. E na vida adulta, viveu experiências que a afastaram de si mesma, mas que também abriram espaço para um processo profundo de transformação. Foi nesse caminho de reconstrução que ela começou a compreender suas emoções e fortalecer sua identidade. E transformar sua própria trajetória em um trabalho onde hoje impacta outras mulheres, atuando como terapeuta integrativa e consultora empresarial. Ajudando mulheres, principalmente empreendedoras, a encontrarem equilíbrio entre vida, emoções e negócios. E desse processo nasceu um trabalho sensível, profundo e transformador. O protocolo Caminho do Coração. Seja muito bem-vinda, Vicky Falseta. Muito obrigada, agradeço de coração, o convite por estar aqui. Estou muito feliz por esse momento incrível. Vicky, você trouxe algo muito forte, esse sentimento de não pertencimento desde muito cedo. Como isso impactou a forma como você se via? Me impactou muito, porque assim, eu não me sentia uma pessoa pertencente a esse mundo. Por vários tipos de bullying que eu sofri, por ser alta, por ser bonita. Então as pessoas falavam assim, você nunca vai conseguir namorado, não quero sair com você porque você chama a atenção dos homens. Então, e aí me tornou assim uma pessoa muito tímida, muito introspectiva e muita vergonha. Eu tinha vergonha de me expressar, eu tinha vergonha até assim, o simples dançar. Eu não queria dançar porque eu estou me chamando de desengonçada. Então, assim, isso me travava muito a minha vida, Muito mesmo. E aí foi que, assim, meu Deus. E também eu me lembro de um momento da minha vida e que eu precisei alugar um vestido longo. Isso marcou muito a minha vida. E eu procurei todas as coisas em Salvador, esse vestido, e eu não achei. E eu falei assim, por que eu nasci alta? Eu quero cortar minhas pernas. O tamanho de não pertencimento que eu tinha na minha vida, de não me aceitar. E de eu permitir que as pessoas fizessem isso comigo. Porque se permitir, é porque eu não me valorizava como pessoa. E por ter passado por todas essas experiências, quando foi que você viu que precisava mudar esse cenário? Porque eu já não estava me sentindo bem, já não estava dentro de mim, já não estava me fazendo bem,
né? Eu ficava me escondendo das pessoas, sempre estava na sombra, né, de meu pai, na sombra de minha mãe, de não querer me expressar, de não querer sair. E aí eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito isso na minha vida. Eu com certeza que eu não nasci para ser assim, né? Então eu tenho que dar um jeito. E assim, sempre fui uma pessoa, quando eu me sinto um pouco acomodada, isso mexe muito comigo. Se eu estou muito acomodada, eu tenho que fazer algo em mim, porque eu não sou assim. Eu não sou de ficar acomodada, eu tenho que ir para frente. Antes de adentrarmos no protocolo O Caminho do Coração, para que você, mulher, que esteja aí do outro lado nos ouvindo, possa até se identificar. Eu conheço o Vicky já faz um tempo e eu conheço a sua força, a sua magnitude ao cuidar do nosso coração. A primeira vez que eu recebi uma aplicação dela antes do Caminho do Coração, eu tive uma crise de riso, né? Então, como foi que você conseguiu mudar, girar a chave? Você chegou a fazer terapia? Não, eu fiz, porque assim também passei por um relacionamento tóxico. Nesse relacionamento eu me diminuía bastante, né? Então assim, eu perdi totalmente a minha essência. Eu não sabia mais quem era Vicky Falseta, eu não sabia nem mais o que eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu perdi totalmente a minha identidade. E aí eu procurei, porque eu vi assim que sozinha eu não dava conta. Então, por isso que é importante a gente procurar um profissional. E na época, eu tinha uma psicóloga, né, que tratou de mim, e também procurei uma terapeuta holística integrativa, na qual, assim, ela é astróloga, né, e também trabalhava com, como fala? Com florais de Bach, vários sistemas, florais de Bach, californiano, australiano e tal. E no final de cada sessão, ela me aplicava a técnica com que Dandara falou, que é o Magnify Healing, né? E aí eu me identifiquei muito com essa técnica e eu vi essa mudança em mim. Eu falei assim, se eu mudei, né, gente, foi vários desafios que eu fui passando nesse momento, né, desde separação, de ser julgada, você falava assim, que eu era largada, que eu fui largada, que fui abandonada, né, um mundo machista, né, diziam isso, só que eu sei que eu não fui, e o que eu fiz é o quê? O meu grito de liberdade. Eu falei assim, quem gosta de mim sou eu que tenho que ser feliz. Então, se eu não estou sendo feliz nesse relacionamento, eu não vou ficar nesse relacionamento para agradar ninguém e para satisfazer a sociedade de nada. Então, eu simplesmente, eu falei assim, não, quem gosta de mim sou eu. Então, eu vi essa transformação, essa força que tinha dentro de mim, que eu tinha perdido nesses momentos. Então foi aí que vira a chave. Eu falei assim, não, então se eu me transformei, então tá na hora agora de ajudar outras pessoas também a se transformarem, a encontrar a sua essência. Em que momento você percebeu que poderia transformar essa história em algo muito maior? Foi nesse momento mesmo desse relacionamento tóxico que eu tava, né, de me encontrar. Eu tenho outra experiência, eu tô cheia de experiência, outra experiência também vivida numa biodança, né? Biodança é uma técnica que é vida, e dança é dançamento, é dançar para a vida. E eu me lembro uma certa feita, numa vivência, que o facilitador falou assim, ó, você tem que dizer o seu nome, mas seu nome assim com tanta força. Gente, eu tava assim tão desacreditada em mim mesmo, que não tava mais acreditando que eu existia, que eu não conseguia. Falou assim, você gosta que meu nome é Maria Vitória, apesar que meu apelido é Vicky Falseta, né? Aí você gosta que chamar de Maria ou de Vitória? É você de Vitória. Aí só que eu não conseguia falar Vitória. Eu não ficava engasgada aqui na garganta. Aí fala assim, fala Vitória. Então a gente vai virar noite, e quando você não me satisfazer, não falar com o seu nome com tanta força, aí você sai daqui. Aí foi que eu consegui. Então aí eu falei assim, não. Aí foi isso aí que eu fui assim, não. Aí depois com tratamento, com terapia, e com minha primeira, assim, com terapia e detalhe. A minha força interior, porque eu quis melhorar. Porque se a pessoa não querer, só terapia não resolve. Então tem que ser um conjunto entre terapia e o querer da pessoa. Porque
o que cura é de dentro para fora. Sim. Que é aquilo, né? No final das contas, a escolha é sempre sua. E a terapia leva para esse lugar da autorresponsabilidade. Eu preciso querer fazer isso, né? Senão de nada adianta. Exato. Então, quando é que você entendeu que você poderia ajudar outras mulheres nesse processo? Através da minha transformação, né? Do meu encontrar, né? Voltei assim para a minha essência, assim, se eu encontrei a minha essência, me encontrei a minha identidade, com certeza eu posso ajudar muitas pessoas através das técnicas, né? Tanto do Magnify Healing, como o Reiki, e agora com o protocolo do Caminho do Coração. Então, foi aí que nasceu o protocolo Caminho do Coração? O protocolo nasceu assim porque, como a Dandara falou, eu conheço Dandara há muitos anos, então eu sou cliente de Dandara. E aí nessas conversas minhas com Dandara, e eu falei assim, como eu falei que eu sou uma pessoa que não gosta de me acomodar, fica só com uma técnica, eu falei assim, não, bora fazer algo assim, diferente, algo inovador, que toque o coração, que seja uma coisa profunda e que gere transformação nas pessoas. Então Dandara só fez, me orientou, né, as ideias, organizou isso para mim, e aí assim foi que nasceu o protocolo do Caminho do Coração. Que lindo. Como eu sou suspeita, né, para falar desse protocolo, como esse processo acontece na prática dentro do atendimento? Assim, o processo acontece assim, de muito acolhimento, né? Então, assim, eu acolho as pessoas, eu escuto o que as pessoas trazem para mim bem atentamente, com muito respeito, sem julgamento, né? Que é importante, terapeutas não devem julgar nada, então respeitar o momento do seu cliente que está na sua frente, então tem esse acolhimento. Então, assim, e o processo acontece através de cromoterapia, né? São cores, são lâmpadas, né, que eu coloco na pessoa, mas lâmpadas focadas no que a pessoa precisa. Por exemplo, se a pessoa precisa de um amor, de muito amor, né, que às vezes falta amor, então eu direciono a luz rosa. Então, se a pessoa está com muito problema assim de emoções, de emocional, desequilíbrio emocional, a amarela, porque traz assim um equilíbrio, a segurança e a confiança. E o azul é a garganta, na parte da comunicação, de se expressar. Isso não impede também, se no momento que eu sou muito intuitiva, de também aplicar outras cores, né? Assim, se a pessoa precisa de prazer, da alegria, aí é o laranja e por aí vai, né? Então, assim, a pessoa deita, vai assim, num bom assim, acolhimento, com a música suave. A intenção é desacelerar, porque a gente muda nesse mundo, como ex-empreendedores, fica no mundo assim de muito acelerado, não tem tempo para nada, então tem assim, esse momento é só seu, então esquece tudo, esquece celular, esquece tudo e é só seu. Nós fomos até o espaço onde Vicky atende, aqui em Lauro de Freitas, que é uma região dentro da cidade de Salvador, no estado aqui da Bahia, e vamos mostrar um pouquinho do que é este canto para vocês. Nós registramos um pouquinho do protocolo Caminho do Coração e você vai assistir agora. A escolha do lugar onde eu realizo meus atendimentos não foi por acaso. O Instituto Lua Nova tem algo que o nosso coração reconhece, antes mesmo da mente entender. É tranquilo, silencioso, cercado de natureza. Tem o som dos passarinhos, o vento leve e a presença viva da natureza. E isso importa, porque o corpo só relaxa quando se sente seguro e a mente só desacelera quando entende que pode parar. Esse espaço faz parte de quem eu sou. Eu amo a natureza e trago essa essência
para cada atendimento. Aqui, tudo convida você a respirar, a soltar, simplesmente ser. Desde o momento em que você chega, eu já estou te esperando. Te recebo com presença, com calma, com um olhar que não julga. E um espaço onde você pode ser exatamente como está. Te ofereço uma água, um chá e aos poucos vamos desacelerando juntas, sem pressa. Eu te convido a respirar, a sentir o seu corpo, a chegar de verdade no seu próprio momento. Então, eu escuto com atenção, com respeito, sem críticas, sem interrupções. Porque muitas vezes, tudo o que o coração precisa é ser ouvido. A sala é preparada com intenção. Cada detalhe é pensado para que você se sinta segura, acolhida, protegida, como se fosse um lugar só seu. Um lugar onde você pode baixar as defesas, soltar o peso e permitir sentir sem medo. Porque quando você se sente segura, seu corpo começa a relaxar, sua respiração se acalma e algo dentro de você começa a se organizar naturalmente. O protocolo Caminho do Coração é simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformador. Ele parte de um princípio muito verdadeiro. A cura acontece quando a alma é ouvida, o corpo é respeitado e a energia é acolhida com amor. Não é sobre pensar demais, não é sobre analisar tudo, é sobre sentir e permitir que o seu sistema interno volte ao equilíbrio. O protocolo é para que você que sente cansaço emocional, como se estivesse sempre sobrecarregada, uma voz interna que cobra demais, que nunca acha que está bom o suficiente, confusão, dificuldade de decidir ou de entender o que sente, ou aquela sensação de estar desconectada de si, como se estivesse se perdido no meio do caminho. Com o protocolo Caminho do Coração, você começa a sentir uma paz que não vem de fora, mas de dentro. Sua mente desacelera, seu corpo relaxa e suas emoções deixam de ser um peso e passam a ser compreendidas. Você ganha clareza e se reconecta com a sua essência e começa a confiar mais em você. Porque no fundo você não precisa ser consertada. Você só precisa de um espaço seguro para se lembrar de quem você realmente é. E esse é o caminho do coração. Se você sentir que é o seu momento, eu estou aqui para caminhar com você.
chegar sem pressa, sem defesa, sem precisar ser forte o tempo todo. Eu reconheço o meu coração, mesmo quando ferido, mesmo quando em silêncio, tentando sobreviver. Hoje eu me dou permissão pra sentir, acolho tudo que existe em mim. Nada em mim precisa ser rejeitado, nada em mim está errado. Eu respiro e me permito existir. Eu estou segura, eu posso sentir. Eu respiro e volto pra mim. Meu coração pode se abrir. Eu abro espaço dentro de mim pra sabedoria da minha alma falar o que antes era confuso. Agora começa a se organizar. Eu confio, mesmo sem entender. Eu me escuto, eu me reconheço. Hoje eu escolho não me abandonar. Hoje eu escolho me respeitar. Eu respiro e me permito existir. Eu estou segura, eu posso sentir. Eu respiro e volto pra mim. Meu coração pode se abrir. Eu ativo meu poder com verdade, com presença. Eu libero o medo de me posicionar. Minha voz existe, minha verdade vive em mim. Eu me autorizo, eu me autorizo, eu me autorizo. Assim se manifesta. Ela veio de longe, entre dois mundos a caminhar, com um coração sensível demais pra um mundo que não soube acolher seu olhar. Palavras duras marcaram o chão, silêncios pesaram na voz, e dentro dela crescia a pergunta: será que existe um lugar pra mim entre nós? Aprendeu cedo a se esconder, a não se ver, a não se escolher. Entre olhares e julgamentos, foi se perdendo de si pra sobreviver. E o espelho já não refletia a mulher que ela podia ser.
só mostrava as dores antigas que ela ainda precisava entender. Mas a alma nunca se cala, mesmo quando tudo quer desistir. Ela sussurra baixinho: você ainda está aqui. E foi no fundo que ela se encontrou, quando tudo dentro dela desmoronou. Renasceu da dor, se reconstruiu, e no próprio amor ela floresceu. Hoje ela cura com o que viveu, transmite luz com o que atravessou. É energia viva, é presença e calor, é um coração que aprendeu a amar. É impossível assistir e não sentir, de onde quer que a gente esteja, né? Como é poderoso esse protocolo, né? Então, assim, a música, o local, o verde, o se desprender, né, de todas as vaidades, se despir, vamos dizer assim, para poder vivenciar esse momento. Uhum. E é um momento também de parar e se conectar com o seu presente. Então, mulheres, eu tenho batido muito essa tecla. A gente precisa fazer melhores escolhas, a gente não precisa dar conta de tudo. É tudo muito corrido, então essa técnica, o protocolo do coração, envolve, né, Vicky? Sim. As cores, os aromas, o áudio, através da música, através de você desacelerar e se entregar a um processo, para que você se cuide e que termine ali, você continue ali naquele movimento antes de voltar para a sua rotina do dia a dia. E fala pra gente, esse atendimento, ele só acontece presencialmente? Não, acontece online também. E a mesma potência, tanto presencial como online, porque a energia não tem paredes, não tem tempo, não tem nada. Então, assim, acontece online também, em grandes potências, e eu tenho vários relatos de pessoas que estão recebendo online e que estão sendo bem beneficiadas. Você poderia nos falar aqui algum exemplo de algum atendimento online em que as pessoas, né, fizeram seu depoimento no pós de forma positiva? Sim. Várias pessoas chegam para mim assim, muitas vezes assim, angustiadas, com dificuldade no relacionamento, às vezes com a comunicação travada, né? E assim, e depois quando passa para esse processo, no final fala assim: poxa, Vicky, eu só assim mais leve, destravou tudo que eu tenho que destravar. Lógico que uma sessão a gente não assim, ajuda, mas não por isso que chama, por que chama o caminho do coração? Porque justamente é um caminho até chegar ao nosso coração, né? Uhum. Então é um caminho passo a passo até você chegar nesse coração tranquilo, nesse coração leve, né? Então numa sessão a pessoa já se sente assim mais leve, mais animada. E também tem outro exemplo assim de uma pessoa, que eu não vou dizer o nome por ética, né? Mas ela estava se sentindo assim com pensamentos assim de não querer mais viver, de perder assim a graça pela vida, né? Sem muitas expectativas, né? E quando apliquei esse protocolo, no momento ela saiu mais leve, mas o mais interessante é que no próxima sessão ela já teve um salto muito grande de estar participando de vaga por um emprego, de estar pensando em organizar a casa, de onde vai colocar os móveis. Então, assim, eu vi a diferença de uma sessão para outra e online. Muito interessante, né? Muito curioso também, né? Sim. Então, eu acredito que muitas pessoas devem estar agora querendo participar também, né? Vivenciar esse momento. Uhum. Aproveitando, né, eu vou compartilhar um pouquinho, Dani também vai trazer, que a Dani recebeu, sobre o último atendimento que eu recebi de você, com o protocolo do Caminho do Coração. O Caminho do Coração.
Para quem é sensível e que tem uma espiritualidade que vai se trabalhando, você ainda acessa informações para além do sentimento de estar ali deitada, entregue ao cuidado. E antes mesmo de falar, Vicky, eu fico olhando o quanto o trabalho de um terapeuta integrativo, de um terapeuta quântico, precisa ser falado para as pessoas de maneira correta. Sabe? Porque se as pessoas soubessem o poder, nós somos energia, gente. Às vezes as pessoas deixam de receber um protocolo do coração, um rei com a barra de Axis, ou qualquer outra ferramenta, qualquer outra prática, associando a religião, né, a coisas erradas. Sim. Só que nós somos energia. E a única energia linear que acontece é quando a gente fecha os olhos. Quando a gente passa para o outro lado, que aquela maquininha no hospital faz assim, ó. Tchim! E como é que a gente dá conta da vida? Energeticamente, a gente é energia, ó. Né? Subindo. Sim. E descendo. Exato. Somos energia. Qualquer coisa a gente pega aqui, ó, para ver o pulso, para ver se tem algo pulsando. Então, se a gente não cuida desse lugar energético, desse lugar do caminho do coração também, a gente não sustenta esse subir e descer. Hoje a gente acorda bem, amanhã a gente não acorda. E quando eu recebi o meu atendimento agora recentemente com você, me mostrou muito isso. E por isso que no episódio passado com a Ana, com a Cris, o relicário, eu coloquei ali para eu não me esquecer de mim, porque eu me vi como uma guerreira, abrindo caminho para outras mulheres e muitas mulheres cansadas. Então eu entendi com aquele atendimento que você me deu que as mulheres estão precisando de um lugar. Sim. Que elas possam ir, sem se movimentar, porque eu tenho uma vida agitada, né? Faço muitas coisas, mas eu não me perco. Eu tenho o meu momento de autocuidado, o meu momento de cuidar do outro. Então quando você for receber esse protocolo, esteja aberta para acessar as informações que esse atendimento pode te trazer e mudar toda uma realidade da sua vida. E para mim, assim, o mais forte é entender que quando nós mulheres, a gente nos reconectamos, só vem coisas boas, valiosas, preciosas, algo que a gente não enxergava antes. Talvez a gente enxergasse quando era criança, né? Quando a gente tinha aquela inocência, mas que a sociedade, as demandas, o dia a dia vai fazendo a gente se perder da gente mesma. E eu vejo muito isso, Dan, eu que lido com esse lado assim mais empresarial, a Vicky também, que também é consultora empresarial. Sim. Nós sabemos o quanto as mulheres carregam uma carga gigantesca nas costas, né? E isso faz com que a essência, aquela pureza da mulher, o ser mulher, acabe se perdendo e entrando num ambiente até mais masculinizado. Sim. Né? Não que a gente não deva buscar pódio, não deva buscar crescer, né, profissionalmente, chegar em patamares que o homem também chega, mas se a gente não olhar para a gente mesma, a gente se perde desse lado feminino mesmo. E esse protocolo também, quando eu tive essa experiência, eu me enxerguei diferente, eu me olhei de uma outra forma. Eu já venho buscado isso, também já passei por uma experiência com a Dan, né, de terapia, com as barras, e eu sinto como é bom a gente voltar para nós mesmas. E o protocolo do coração, para mim, foi mais clareador. Que realmente, por mais que a gente queira tudo, a gente queira vencer e lutar, porque a vida, o mundo é para isso, Deus nos fez para vencer. Mas a gente tem que olhar de novo para nós. Para justamente buscar um ponto de equilíbrio entre a nossa essência e o que a gente quer buscar nesse mundo. Exatamente. Fico feliz com o depoimento de vocês, que ótimo. Que bom. Mas é porque é sincero e real, né? E olha que no nosso caso nós passamos por uma demonstração, né? Imagine uma sessão inteira, o poderoso que é para a vida de uma mulher. Não, eu fico super feliz, né, com o depoimento de vocês, né? E isso me mostra que eu tô no caminho certo, né? De
É isso que eu queria, isso que eu quero mesmo, de as pessoas aprenderem, principalmente nós mulheres empreendedoras, a aprender a equilibrar de fato a vida pessoal e a vida do negócio. Não se atropelar e dar uma parada e se permitir ser ajudado. Nós terapeutas temos um pouco de dificuldade porque a gente ama ajudar as outras pessoas, mas a dificuldade é de ser ajudadas, que eu vejo várias amigas minhas terapeutas, né, que dá assim maior prazer, não, te ajudo e tal, mas quando fala assim, não, mas bora fazer uma troca, deixa eu te ajudar, aí já inventa várias objeções para não ser atendida. Então a gente tem que ter cuidado, porque como somos terapeutas, também somos seres humanos. Então, como seres humanos, a gente tem direito de sentir raiva, de sentir mágoas, porque somos seres humanos, né? Então, como terapeuta, também tem. Por isso que se aconselha um terapeuta sempre estar com um contato com um psicólogo ou com outro terapeuta para se tratar, mas para se ajudar. Então, por isso que eu vi na minha experiência como consultora, né, empresarial, eu vi assim, essas mulheres não dando tempo para elas. E não se permitindo a se emocionar nas empresas. Sim. Né? Porque assim, como você falou, Dani, as empresas não podem ter que ser. Parece que as mulheres têm que ficar masculinizadas. Por exemplo, eu quando ia fazer minhas consultorias empresariais, eu tinha que ir de calça jeans, com uma roupa tornar-se um pouco mais próxima dos homens. Né? Então, assim. E teve um momento na minha vida que eu sou muito emotiva, agora estou mais no equilíbrio. Mas momentos assim que você não tem como você controlar a sua emoção, né? Então, um momento assim que era para me emocionar, aí chegou meu pai, engula o choro. Porque você está numa empresa, na empresa não pode chorar. Por que a gente não pode chorar na empresa? Ser uma coisa assim de emoção, uma coisa assim de ver a sua conquista do seu trabalho, que as pessoas evoluíram, e por que você não pode chorar porque você está numa empresa? Isso, gente, minha garganta começou a doer. Eu fiquei com a dor de garganta incrível. Um dos motivos de você sentir dor de garganta é esse, que você engole o que você está engolindo, que você precisa ser falado e que você não fala. Né? Então, esse é um dos motivos também que o protocolo ajuda também a desbloquear, a liberar isso. Muito esclarecedor. E eu tenho certeza que muitas mulheres agora estão querendo conhecer o protocolo, se identificaram, entraram em sintonia, e eu quero saber como que elas fazem para entrar em contato com você, como te acessar. No meu telefone é o 719-9611-2720, que é meu WhatsApp, e no meu Instagram, @VickyFalseta. Que estará na descrição aqui do nosso canal e passando para toda a TV Mais e todo o Brasil. Sim. Vi que estamos chegando ao fim do episódio de hoje e eu não posso sair daqui enquanto terapeuta, enquanto uma mulher estrategista hoje de reposicionamento de vida pessoal e profissional. Como terapeuta durante 14 anos, eu venho trabalhando, ouvindo mulheres, sentindo e ajudando. E há 4 anos neste universo dos negócios. E realmente eu até digo assim que é um universo preto e branco. É um universo frio e que leva para este lugar. Por isso que eu voltei e disse, eu preciso colocar algo no meu coração para que eu não esqueça de quem eu sou, aonde eu quero chegar, mas sem me perder no caminho. Porque de nada adianta, mulher, você lutar para ter um cargo de posição, não adianta você ter dinheiro e você não ter tempo e qualidade de vida com a sua família, com os seus amigos, com você para receber um protocolo do coração, uma massagem, fazer algo diferente por você. E aí eu finalizo a minha fala no episódio de hoje, por que muita gente não quer fazer terapia? Porque a terapia te chama para autorresponsabilidade. Não adianta ficar colocando a culpa dos seus pesos, dos seus problemas nas coisas, porque quem escolheu a vida que a gente tem, que a gente leva, é a gente. Então eu convido você, mulher, que vai para o caminho do coração, refletir sobre o que você de verdade quer. E lembre-se
que se você fechar os olhos hoje, que se a sua linha da vida, a vida, ela segue o fluxo dela. Então pense em você. E ouvindo rapidamente aí o que vocês falaram sobre esse mundo, né, de a gente não poder levar nossas emoções, eu me lembrei que já houve várias situações quando eu trabalhava em grandes corporações, exercia cargo de gestão, de liderança, e de fato, eu lembro que eu não podia chorar, eu não podia mostrar emoção, porque eu ia me tornar uma pessoa fraca, uma gestora fraca, e as pessoas iriam enfim, montar, né, como diz, né, montar em cima de mim, mas não é bem assim. Então, realmente, esse mundo, ele precisa de fato, não só o mundo corporativo, mas outros também, político, entre outros, precisa de fato de trazer mais a nossa essência, né? O que Deus fez, assim como Deus nos fez. Ele nos fez para sermos pessoas sensíveis. Então, se a gente tem a sensibilidade, a gente tem que usar. Exatamente. Qual é a mensagem que você deixa para as mulheres que estão em casa, sobrecarregadas, cansadas, estressadas? Mulheres, vocês que estão se sentindo assim, cansadas, sobrecarregadas e que não sabem equilibrar tanto a vida pessoal como a vida de negócio, eu te convido a conhecer o protocolo do Caminho do Coração e se libertar, se permitir a voltar quem é você de verdade. E pergunta assim, o que eu gosto de fazer? Né? O que eu gosto de fazer? Então volte para você, se dê valor, se valorize e se respeite em primeiro lugar. Muito bom. E a você, mulher, que é empresária também, que tem um negócio, que assim como o Vicky, sabe que vai ajudar muitas outras mulheres, pode entrar em contato com o nosso podcast, a gente vai explicar direitinho como faz para participar. E não deixe essa oportunidade passar. A todo mundo do Rio Grande do Sul, a todo mundo do Brasil e do mundo que está nos assistindo também através da TV+. Muito obrigada pela audiência e também quero saudar a Paraíba, as minhas conterrâneas que também acompanham, que comentam, que falam que curte cada episódio. Muito obrigada pela audiência de vocês também. E sempre terminamos com uma palavra ou uma frase. Alegria. Coração. Recomeço. Hoje ela cura com o que viveu, transmite luz com o que atravessou. É energia pura, é força e amor, é um coração que ensina a voltar. A cura acontece quando a alma é ouvida, quando o corpo é respeitado, quando a energia é acolhida com amor. Ela não é mais a dor que... Tentando sobreviver. Se você está cansada, angustiada, sobrecarregada ou sentindo que precisa melhorar sua performance emocional e voltar para si, existe um caminho de reconexão. Protocolo do Coração. Atendimentos terapêuticos híbridos ou 100% online e também 100% presencial, na modalidade que melhor acolhe a sua vida. Um processo de escuta, reorganização interna e retorno ao seu centro. Com Vicky Falseta. Entre em contato e permita-se voltar para o seu coração. Você está sendo chamada de volta para si. Meu coração